Salve fiel torcida, salve nação corintiana, quinta-feira, muita informação e toda a repercussão da terceira vitória consecutiva do Timão no Campeonato Paulista. Corinthians continua com 100% de aproveitamento no estadual. Tem informação importante sobre o patrocínio Master do Corinthians que foi liberado para atuar no Brasil, já consta na lista do governo federal e isso pode animar aí o Corinthians fazer uma investida para ter aí realmente Pogba em 2025. O jogador curte a ideia de jogar no Brasil ao lado do Memphis Depay. Informação sobre o clássico de domingo. O Corinthians deve ir com força máxima para esse jogo. Salários em dia no Timão. Essas e outras a partir de agora no canal. Mas antes, deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão, sem demora vamos reagir aí à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar e o Samir Carvalho trazendo as últimas informações do Corinthians e com bastante novidade, hein, fiel? Dá só uma olhada. Não foi nem vontade, nem precisava também para ele acertar com outro clube, caso, né, o Corinthians realmente não voltasse com outra proposta. É isso que está acontecendo, tá? O Pogba tem proposta da Rússia na mesa, tem algumas outras ofertas que não agradaram e tem uma oferta do Corinthians que não é oferta, né? Que o Corinthians deu uma recuada, mas ele gostou, tá? Ele gostou, isso que é importante. A temperatura certa é essa. Ele curte a ideia de jogar no Brasil com o Memphis, mas é claro que ele quer ganhar, né? A mesma coisa que o Memphis ganhou, até um pouquinho mais. Então, o Corinthians vai ter que aumentar a proposta para avançar nas tratativas, se der tempo, se o Pogba já não acertou com algum outro clube. Então, a novela só vai terminar quando tiver realmente definido aí o futuro do Pogba e o futuro da patrocinadora, tá? Mas o importante é que o Pogba sabe que o Corinthians está tentando resolver um problema de parceiro, tá? Para tentar aumentar a proposta para ele e, enfim, né, contratar o jogador francês. Então é isso, gente. O Pogba foi avisado e sabe das questões envolvendo a patrocinadora do Corinthians. Agora, se ele está esperando, aí não tenho essa informação, tá? Eu duvido que esteja, porque jogador, né, é assim, se pintar uma proposta boa, se pintar uma proposta de um time que disputa a Liga dos Campeões, você acha que ele vai ficar esperando? Jamais. Então, eu estou trazendo o que eu sei, de fato, para vocês, mas ele foi avisado desse caso que está acontecendo com o Corinthians em relação à patrocinadora e tudo indica, né, que as coisas não andaram realmente por conta disso. Tudo indica que é uma informação, aliás, e dá para a gente realmente, né, entender que foi isso, tá? Ó, deixa eu... Caiu a grana, meu amigo. Tá todo mundo recebendo no Coringão, velho, tá? Tá todo mundo recebendo no Coringão. O Corinthians quebrou lá o bloqueio, né, que tinha na justiça e pagou os salários atrasados. Ontem eu já trouxe essa história, né, para vocês, tá bom? Os vencimentos foram quitados após quebrar o bloqueio na justiça que o Corinthians enfrentava. A diretoria alvinegra aí contava, né, com o dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro para pagar os salários do jogador, mas o bloqueio fez com que o dinheiro fosse depositado em uma conta determinada pela justiça, né, depositado em juízo, né? O Corinthians deveria ter pago os salários no 5º dia útil do mês, né, que é o último dia 7, mas a diretoria colocou alguns prazos, não cumpriu, enfim, o Corinthians, né, tentando aí agora, né, enfim, colocar as coisas em ordem, a casa em ordem, pagou aí os jogadores, tá? E além, né, do elenco profissional, ontem quando eu comecei a fuçar essa informação, eu falava com um jogador, o cara falou, eu não recebi, não caiu nada não, falei com 2 que não tinha caído, mas eu tinha falado com um que tinha caído, entendeu? Aí, né, eu fui a uma fonte no Corinthians que me explicou, Samir, existe uma programação, tá? E essa pessoa do Corinthians até pediu para eu informar, né? Por isso que eu falei que a minha informação era diferente, né, de muita gente que estava dando. Essa pessoa até pediu para eu tomar o cuidado de trazer a informação para o cara realmente não assustar, porque já tinha assustado. Eu tinha falado com 2 jogadores que não receberam e um que recebeu. Então, assim, alguns jogadores começaram a receber ontem e o restante hoje, mas tudo ia ser quitado em 2 dias, tá? O Corinthians também regularizou o pagamento dos direitos de imagem das jogadoras do elenco feminino, estava atrasado, tá? O atraso nos repasses ocorreu também devido ao bloqueio aí, enfim, né? Isso é a justificativa do Corinthians, né? Essa é a verdade.
Também não dá para você ficar contando como que você vai pagar no mês com o dinheiro que vai entrar, entendeu? Você tem que contar com o que você tem ali já, receita de patrocínio, de, enfim, né, bilheteria, sei lá. Tem que ser as suas receitas, senão vai ficar nessa. Sempre, atrasou porque tinha um negócio ali. Não é assim, velho. Não tem que atrasar, entendeu? E a gente, para não virar notícia, tá? O Corinthians ainda precisa realizar o pagamento das premiações, tá? Prometidas aí pela conquista da Libertadores 2024 e pelo vice-campeonato do Paulista, tá? Também na temporada passada. A quitação dos valores havia sido garantida às atletas até o fim de janeiro. O Corinthians ainda não pagou, ainda deve às meninas, tá? Do futebol feminino. Somente pela conquista da Libertadores, o Corinthians recebeu 2 milhões de dólares, 11 milhões e 600 mil na cotação da época como premiação da Conmebol. Tá? No Paulista, o clube garantiu 630 mil pagos pela Federação Paulista de Futebol. Meu amigo, é isso que as meninas reclamam, né? Recebeu a premiação e não pagou as meninas. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. O vídeo, então, falando da notícia boa da questão dos salários atrasados. O presidente Augusto Melo pagou os salários que estavam atrasados. O Corinthians quitou os salários e os direitos de imagem atrasados de janeiro com o elenco corintiano, com a comissão técnica e tudo mais. O pagamento para os jogadores foi finalizado nesta quinta-feira. Houve, portanto, o fim dos débitos com o clube. O Corinthians conseguiu pagar o elenco graças a uma liberação do dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado, que estava depositado em juízo, estava bloqueado pela Justiça. O Corinthians conseguiu o 7º lugar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado e, por causa disso, recebeu de prêmio 33 milhões de reais. Essa quantia de 33 milhões de reais estava bloqueada na Justiça. O Corinthians conseguiu desbloquear esse dinheiro e, com isso, pagou os salários que estavam atrasados. Então, desta maneira, o Corinthians não deve mais nada para o seu elenco. É muito bom, né? Afinal de contas, evita qualquer tipo de problema, evita qualquer tipo de insatisfação, principalmente nas vésperas de um clássico importante como a partida contra o São Paulo. Quero falar também que o Corinthians conseguiu resolver a questão, aliás, o Corinthians não, né? A patrocinadora do Corinthians conseguiu resolver a questão com o governo federal. A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, agora está liberada para atuar no Brasil inteiro. Aparece na lista do governo federal como uma casa de apostas, passou a figurar na lista de casas de apostas autorizadas a operar no Brasil. Havia um imbróglio judicial desde o início do ano, quando entrou em vigor a nova legislação para as casas de apostas atuarem no Brasil, mas finalmente, portanto, a Esportes da Sorte conseguiu a liberação do governo federal. Isso já está liberado, então a Casa de Esportes da Sorte vai continuar estampando o seu patrocínio na camisa do Corinthians, o que é muito bom, porque além do dinheiro que entra, né, são 300 milhões de reais em 3 anos de contrato, tem a questão dos 57 milhões de reais que é para pagar o salário do Memphis Depay. Então, é muito bom, né? O Corinthians não vai ter problema em relação ao pagamento do salário do Memphis Depay. Por falar em Memphis, ele deve figurar entre os titulares do jogo contra o São Paulo. O técnico Ramon Dias já disse que o objetivo do revezamento entre titulares e reservas visava justamente jogar com os titulares com força máxima nesta partida contra o São Paulo no próximo domingo. Então o Corinthians terá o que tem de melhor para esta partida. O Memphis, que entrou no segundo tempo ontem contra o Água Santa, jogando numa posição diferente, jogando no lugar do Igor Coronado. O Igor Coronado jogou o primeiro tempo, jogou os primeiros 45 minutos e o Memphis jogou a segunda metade da partida, jogando como meia. Teve oportunidades até de fazer gols, mas
acabou não fazendo gols, acabou parando no goleiro adversário. O Memphis deve começar entre os titulares. Quem também deve começar entre os titulares é o goleiro Hugo Souza. O Hugo Souza vai fazer a primeira partida dele nesta temporada com a camisa do Corinthians. Ele teve um problema de amidalite, ficou de fora dos primeiros jogos do Corinthians no Campeonato Paulista, se recuperando de amidalite, já está recuperado e deve, portanto, voltar à equipe no lugar do Matheus Donelli. O Matheus Donelli que não inspira confiança ao torcedor, não passa confiança ao torcedor corintiano. Jogou ontem, jogou até de capitão, jogou com a faixa de capitão, mas não passa aquela confiança que o Hugo Souza demonstra quando está vestindo a camisa do Corinthians. Então o Hugo Souza é que deve ser o titular. O Corinthians deve jogar com todos os titulares, com exceção do Rodrigo Garro, que continua fora do time por causa de uma contusão no joelho. O Garro só deve voltar à equipe no mês de fevereiro. Não é uma contusão grave, o Garro já está em fase final de recuperação, mas o Corinthians está cuidando do Garro, especialmente para a partida da Libertadores da América. Pré-Libertadores, o Corinthians vai jogar contra o time da Venezuela no próximo dia 19 de janeiro. É a partida do Corinthians contra o time lá da Venezuela. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians um pouco mais com vocês aqui. O Corinthians que tá super bem aí na temporada, né? Começou o ano com o pé direito, terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista, é o primeiro na classificação geral no início de temporada. É bom que dá mais tranquilidade, né, pro Ramon Dias poder entrosar mais a equipe e conseguir recuperar o elenco aí, até deixar aí no 100% da condicionamento físico, né? O Corinthians vem de uma sequência muito boa de vitórias. No Paulista é a terceira vitória consecutiva. Gols ontem do Alex Santana e do garoto João Pedro, que deram aí a terceira vitória consecutiva, garantindo a primeira colocação aí do grupo, né, do Paulista e da classificação geral no campeonato. E falando aí dos bastidores do mercado da bola, a Esporte da Sorte conseguiu, né, a regularização em meio ao governo federal. Ela apareceu na lista, né? Apareceu na lista que fazem parte aí das bets que estão regularizadas, e com isso o Corinthians se anima para, quem sabe, fazer uma proposta milionária para ter o Pogba. Isso mesmo, o Pogba já foi avisado que o Corinthians deu uma brecada nas negociações por conta que a Esporte da Sorte não tinha a regularização necessária para atuar no Brasil, estava vivendo apenas de liminar, mas agora saiu a regularização e a Esporte da Sorte vai continuar sendo a patrocinadora master do Timão. A fiel torcida se anima aí com essa notícia, porque pode pintar sim, quem sabe, mais uma investida para ter o Pogba. Segundo informação do Samir Carvalho, o Corinthians já fez até uma conversa com o jogador se animou com a conversa do Corinthians, ele até topa voltar para o Brasil para jogar ao lado do Memphis Depay, mas ele não gostou aí do salário oferecido pelo Corinthians. O Corinthians até aceita subir um pouco o salário, porém na época que havia essas conversas, a patrocinadora master não tinha a regularização necessária. Agora, como saiu, o Corinthians pode fazer uma investida, aumentar um pouco mais o salário do Pogba para ter o francês aí em 2025. Vale a pena isso, fazer esse esforço para ter o Pogba, fiel? Deixa aqui abaixo sua opinião, seu comentário, o que você acha sobre isso, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!